Vi uma notícia agora aqui falando do Vasco, que tem interesse em Alan Saldívia, jogador do Colo-Colo. A galera da fake news fica como nesse momento? Otamendi? Que isso, Thiagão, pelo amor de Deus? Calma, família. Vamos trocar uma ideia sobre isso nessa segunda-feira. Thiagão, você só fala isso agora de muito, mas muito calor aqui em Queimados, Baixada Fluminense. Acabei de tomar um banho, agora estou aqui gravando o vídeo. Nesse momento, 10 e alguns quebrados. Bom dia, uma excelente segunda-feira. Reta final, né, família? Reta final de 2025. Você sabe o que eu tô pensando, né? Mas faz parte, família. Tem muita resenha nesse vídeo. Eu falei, né? Bom dia, uma excelente segunda-feira. É isso aí, um dia abençoado para todos nós. Família, tem muita resenha aqui. A gente vai falar sobre o Garré. Alguns nomes que o Chiliquento Dias levantou no dia de ontem, no final do dia, né? Na live dele. Um zagueiro brasileiro que atua lá na Alemanha. Quero falar com vocês também sobre o Alan Saldívia, porque o Felipe Melo falou sobre esse jogador, né, comentou um pouco, ele viu a notícia que o Vasco está cogitando esse jogador e falou o que ele acha dessa contratação. E claro, vamos trazer aqui o Neguerê, né, falando da possibilidade do Otamendi jogar no Vasco na próxima temporada. A gente tem aqui outras apurações de outros jornalistas para trocar uma ideia com vocês sobre esse nome, né? Zagueiro experiente de 37 anos. Então chega aí que tem resenha nessa segunda-feira de muito calor. Mas antes, dá aquela força aqui pro Thiagão, se inscreve, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E nessa reta final de 2025, de repente você vai comprar no Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Fortalece aqui o trabalho do Thiagão só clicando no link. Mas, Thiagão, eu não quero um suplemento, eu não quero esse tênis aí, irmão. Eu não vou comprar a camisa do Vasco agora que eu tô esperando a Nike. Show de bola! Não, você não precisa comprar o produto que eu separei, mas clica no link. Você vai comprar no Mercado Livre? Escolhe aqui o produto do Mercado Livre que o Thiagão separou, assim da Netshoes, da Shopee, da Magalu. Clicou, vai te direcionar para a camisa, para o boné, para o suplemento. Você vai lá na barra de pesquisa, televisão, celular, videogame e compra. Você vai estar fortalecendo aqui o trabalho do Thiagão. Eu pago 5, 10, 20, R$1 a mais, Thiagão, para te dar essa moral? Nada. Você não paga nada. Você só vai estar fortalecendo aqui o nosso trabalho, comprando a parada que você já estava pensando, já estava planejando, não vai pagar R$1 a mais e vai estar ajudando esse belo rosto calvo. Vamos seguir a nossa resenha. Quero começar falando com vocês sobre o Garré. Está na tela, informação de agora há pouco do GE, dizendo que o Garré não fica no Vasco e será negociado. A ideia é negociar o Garré para aliviar, né, a folha salarial para o Vasco conseguir reforçar o seu elenco para 2026. Família, cara, triste, porque eu esperava mais do Garré. Eu acho que o Garré é um jogador que tem sim qualidade, me parece ser um bom jogador, mas não conseguiu se firmar, né? Ainda com o Carille teve ali algumas oportunidades, a gente até, né, tava entendendo a situação dele, tava na Rússia, chega aqui no Brasil, calor e tudo mais, vamos dar tempo ao tempo. Só que com a chegada do Fernando Diniz, o Garré virou não virou nem opção, na verdade, né? Mal entrou, acho que entrou ali contra o CSA, nem no banco, né? Nem relacionado o Garré era. Então, realmente, o Diniz me parece que não conta com esse jogador para a próxima temporada. Então, o Vasco tenta negociar esse atleta. Um ponto que a gente pode destacar aqui, porque eu realmente comentei com vocês, né? Eu não acho o Garré ruim de tudo mais. Acho que pode ajudar futuramente. Não comparando assim, mas quem lembra do Conca no Vasco, né? Ele não chegou também performando, né? O Conca demorou um tempo para começar a jogar bola e na reta final começou a jogar muito bem no Vasco. E assim acontece com vários outros jogadores, né? Poderia acontecer com o Garré, mas a ideia não é essa. O Vasco pretende negociar esse atleta. E aí, família, eu tava vendo essa postagem aqui da página Vasco News, e já que o assunto é meio armador, e o Vasco tá buscando, né, jogadores para essa função, ele levantou aqui esse debate. Eu sei que é um debate para 2026, mas eu concordo muito com ele e eu queria a opinião de vocês. E claro, isso tudo passa pelo planejamento, pelos reforços, né, que podem chegar em 2026 para você levantar essa ideia, que é essa questão aqui. Nuno e Coutinho brigarem por posição de meia armador, né? Tirar o Nuno da ponta na reta final, ele nem de ponta ele estava jogando, ele estava jogando realmente ali como um meia direita, auxiliando ali o Felipe Coutinho como mais um homem de meio campo.
E o Coutinho deixou muito a desejar, né, nessa reta final. Eu acho que boa parte da torcida entende que é um jogador que tem recurso, que é um jogador que tem talento, mas foi muito mal, né? Muito mal. Eu acho que o encanto assim, de vários vascaínos em relação ao Felipe Coutinho, né, caiu bastante no conceito da gente. Um nível de atuação muito abaixo, um jogador que deveria ser protagonista, chamar as ações, ter calma na hora de decidir, de definir. E veja bem, eu não estou falando aqui dele pegar a bola e arrancar, dele driblar, dele... Não, porque a gente sabe que ele tem as dificuldades físicas dele, né? Mas a questão é que em várias tomadas de decisão, principalmente no jogo lá contra o Corinthians, afobado, nervoso, né, pegando algumas bolas na entrada da área para definir melhor um passe, um toque, uma assistência, uma finalização, parecendo um jogador comum. Então essa questão que ele levanta aqui do Nuno e do Coutinho brigarem por posição, eu acho uma excelente ideia. Claro, dependendo dos jogadores que vão chegar para compor o ataque. Não adianta você colocar qualquer um ali e aí sacar, botar um no banco, sabe? Então assim, você tem o Andrés Gomes e o Ryan num primeiro momento ali na frente. Falta mais um jogador. Vai ser um ponta construtor, de repente com mais condição física, e aí você coloca ali Nuno ou Coutinho na de meia. Cara, eu acho uma ideia interessante, mas repito, depende de quem vai chegar. Lembrando, assim, não vejo ele como titular, acho que é mais um jogador com a capacidade de ajudar, mas, né, se Deus quiser, em 2026 o Adson, né, também vai retornar. Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente trocar uma ideia sobre mercado da bola, tá na tela pra vocês, informação do canal Atenção Vascaínos, que o Vasco sondou a situação do jogador Arthur Chaves, do Hoffenheim, da Alemanha. Um jogador de 24 anos, 1,88 m, né, perna direita, né, joga pelo lado direito. Clubes na carreira, Avaí, aqui no Brasil, foi revelado no Avaí, e passou pelo Acadêmico de Portugal, até chegar nesse momento no Hoffenheim. Família, claro que o Vasco precisa, né, reforçar esse setor, e a gente está vendo o Vasco cogitar vários nomes, inclusive nós vamos falar aqui nesse vídeo de 3. Para você ver, porque o Oliveira já foi, provavelmente o Freitas também vai. O Cuesta a gente sabe, num primeiro momento, que o Vasco quer comprar o jogador. O Robert Renan eu já acho mais difícil. Eu entendo que o Vasco vai tentar ali a possibilidade de renovar, de estender essa condição do empréstimo do Robert Renan, porque exercer a opção de compra do Robert Renan eu acho muito difícil, cara. 50 milhões, cara... Não acho um zagueiro para isso tudo, não. Tá, nesse momento, tá? É jovem, pode evoluir, mais experiente. Diniz falou sobre isso, né? Ah, se fosse um jogador com essa capacidade de 1 contra 1, né? Ele tava no Barcelona, de fato. Estaria no Barcelona, porque tecnicamente falando é muito acima da média. Mas você vai dar nesse jogador, na situação do clube, na situação que o Vasco se encontra, dar 50 milhões num jogador. Por exemplo, o João Vitor sofreu muito com isso. Não, eu não tenho a menor dúvida disso, vocês discordam de mim? Eu acho que boa parte das cobranças e críticas que o João Vitor sofria no Vasco, o valor que o Vasco pagou. Quase ali, sei lá, 38, 42 milhões. E assim vai ser com o Robert Renan. Então, para tu contratar um jogador pô, a gente não faz isso num ataque, né? 50 milhões num zagueiro, porque eu acho que é esses valores. Ah, não dá não, família. Não dá não. Então, realmente, o Vasco está buscando aí opções no mercado. Não sei se isso vai avançar, porque o jogador tem contrato, eu acho, até 2029. Tá? Eu tô sem celular aqui agora, mas vou botar na tela para vocês aí, eu posso colocar na edição. Então, seria, assim, um jogador para chegar por empréstimo, né? De repente, claro, com opção de compra. Não conheço o atleta, depois vou assistir aqui alguns vídeos. Vou ver também se tem alguma análise para trazer aqui no canal. E a gente tem que esperar também, né? Se vai, de fato, acontecer alguma coisa a mais do que somente uma sondagem, né? Vamos deixar dessa forma, família vascaína. E agora eu quero passar aqui para vocês o Negreira e também, perdão, o Felipe Melo. O Felipe Melo falando do Saldívia e o Negreira falando da situação do Otamendi. Olha só. Galera do céu, eu já tava indo dormir, meu telefone não tá parando, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque eu estava conversando ali, deitadinho na cama. Galera do céu, eu já tava indo dormir, meu telefone não tá parando, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque eu estava conversando ali, deitadinho na cama, conversando com alguns amigos vascaínos, falando de contratações, chegada, saída de jogadores, e o nome do Otamendi surgiu na conversa, entendeu? Vocês sabem que quando eu falei que o Carrilho iria pro Corinthians, todo mundo duvidou de mim. Até mesmo porque não é o tipo de conteúdo que eu trago, né? Saída, é isso mesmo, até eu gosto disso. Mas só que tem algumas que eu vou lá e jogo, entendeu? E jogo. Falei do Robert Renan, aconteceu a mesma coisa, a galera, duvido, tá aí, ó. Então, Otamendi é um zagueiro experiente, pô, seleção argentina, campeão do mundo, Copa América, um cara que qualificaria muito o sistema defensivo do Vasco da Gama. Neguei, o Robert Renan vai pro banco? Cara, não. Calma. Eu não sei como é que o Diniz vai trabalhar
né, com esses caras aí, com a chegada de outros possíveis nomes que estão sendo especulados no Vasco da Gama. E é bom, pelo menos as especulações ali, os nomes que o Vasco tá buscando, é totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Um bando de bagre que não tem condições de vestir a camisa do Vasco. É isso que nós queremos. Então, assim, é quentíssima essa informação, é muito quente, tá? Então, assim, eu tô trazendo para o torcedor vascaíno. Porra, tô torcendo para que isso se concretize. É um baita de um zagueiro, é um baita de um jogador. É a nível de Vasco da Gama. Ah, mas ele tá bem onde ele tá jogando. Ele não tem... Mano, meu parceiro, olha só. Aqui é Vasco, tá? Aqui é Vasco. O papo tá aí, abraça quem quer. Agora, dê pelo menos os créditos, por favor. Eu agradeço. Te aperto. E eu vi uma notícia agora aqui falando do Vasco, que tem interesse em Alan Saldívia, jogador do Colo-Colo. Eu joguei contra o Colo-Colo, a última Libertadores que eu joguei, e vencemos 2 jogos. Vencemos por 3-2, se não me engano, no Maracanã, e vencemos por 1-0. Foi uma pressão maluca lá. E quando acabou o jogo, eu dei uma entrevista e falei na entrevista o seguinte: que se continuasse daquele jeito, evoluindo daquele jeito, aquele jogador, Alan Saldívia, iria para a Europa o mais rápido possível, porque é um grande jogador. Dito isso, depois não acompanhei, confesso que não deu para acompanhar o campeonato deles, não vi esse atleta, não sei como está performando, mas segundo o que eu vi, joguei contra, cara, um grande jogador, grande reforço. Dito isso, uma grande contratação, espero de verdade que dê certo, porque vai levar sem dúvida nenhuma o patamar do sistema defensivo do Vasco. Volto a dizer, tomara que seja aquele jogador que eu vi há um tempo atrás quando eu joguei, né? Mas se o Vasco tá de olho no jogador, porque o jogador continua performando, né? É isso. Tamo junto, rapaziada. Tá aí. Família, deixa eu começar falando sobre o Alan Saldívia. E agradecer um amigo que comentou aqui no nosso vídeo ontem, me corrigindo, respeitosamente, na moral, muito obrigado, sobre a nacionalidade do Alan Saldívia, né, que eu comentei aqui em 2 vídeos com vocês, que ele é chileno. Desculpa, não é chileno, ele é uruguaio, família, mas ele joga no futebol chileno. E esse é o meu ponto, tá? O futebol chileno hoje, eu entendo que não é muito competitivo, né? Para você avaliar um atleta, um jogador, você vê que na Libertadores, na Sul-Americana, os times não conseguem ali passar e tudo mais, chegar longe nessas competições. Você vê o nível da seleção também, é um futebol nacional, né? O futebol chileno tá em queda, na minha opinião. E é no Colo-Colo que o Alan Saldívia joga. É isso, pode chegar aqui no Vasco, um nível infinitamente superior, né? Futebol chileno, e render, e ajudar, e somar. Então, essa visão aí do Felipe Melo é a mesma do Diniz, né, família? Porque o Diniz também enfrentou o Colo-Colo na Libertadores, e ele também elogiou bastante esse jogador. Então, com certeza, é um atleta que tem o aval do Fernando Diniz. Eu não conheço, sei que é um jogador, né, que fez parte aí de seleção de base, é versátil, pode jogar como zagueiro e pode jogar também como lateral. Uma visão legal do Felipe Melo. A gente pode ter as nossas restrições com o Felipe Melo, mas é um cara que jogou bola, entende, né, e está elogiando aí bastante o Alan Saldívia. Não se destacou ao ponto de chegar no futebol europeu, mas é um jogador bem avaliado, né, família? E hoje a gente tem aí o nosso departamento de futebol sendo comandado pelo Admar, que é um cara que é muito capacitado, né? E acertou bastante na última janela. Eu sei que é um nome que... Não lembro agora se esse nome já estava sendo cogitado. Mas, assim, pois bem, família, vamos ver, né? A gente tem que aguardar. Muitos nomes sendo especulados no Vasco, e eu entendo que esse processo precisa ser rápido, né? O Vasco precisa contratar o mais rápido possível, porque, né, esse ano de 2026 ele é diferente, né? O Campeonato Brasileiro se inicia em janeiro, então é totalmente diferente, né, de um campeonato que, me corrijam aí se eu estiver errado, se inicia em maio, é muito diferente. Então os jogadores precisam chegar o mais rápido possível para pré-temporada, adaptação, companheiros, calor e tudo mais. Então vamos ver o que vai acontecer, né? O nome mais próximo me parece que é do Johan Rojas, né, um meia atacante colombiano, mas o Alan Saldívia, eu acho que a gente pode criar uma expectativa aí que o Vasco também está próximo de acertar, família. E tá aí a visão e a opinião, né, do Felipe Melo sobre esse jogador. Para finalizar a nossa resenha e trocar uma ideia sobre essa apuração aí
do Negreiros, família. Tá na tela para vocês o jornalista Lúcio Castanhares, eu acho que é isso, confirmando também essa informação do Negreiros. Eu acho que não tem nada a ver, tá? Ele não tá, como é que fala? Destacando ou dando os créditos da informação do Negreiros, não. É a apuração dele lá, na Argentina. Esse jornalista me parece que cobre o River Plate e confirmou, né, esse interesse aí do Vasco em relação ao Otamendi. Uma outra informação que eu posso colocar na tela para vocês, do Daniel Moraes, é que o presidente do Benfica quer a permanência do Otamendi, né? Otamendi que, assim, me corrijam aí, família, eu acho que ele jogou ontem, né, contra o Braga e até fez gol, não é isso? Cara, zagueiro experiente, um outro ponto que eu tava vendo aqui também, que quando o Otamendi foi contratado pelo Porto, o Admar fazia parte da equipe de scouts do Porto, né? Coincidência aí também, pra gente destacar. Assim, família, cara, pra te falar a verdade, eu nunca fui muito fã do Otamendi, não. Isso é uma análise pessoal minha, tá? Sei que é um zagueiro experiente, né? Zagueiro de final de Copa do Mundo, um cara que venceu a Copa do Mundo, experiência internacional, acho que já passou pelo City, né? Porto, Benfica, entre outros clubes. E eu fico meio assim com o pé atrás em relação a zagueiros, principalmente com essa idade, né? Eu sei que a gente tem aí alguns exemplos de jogadores com uma certa idade, mas que conseguem performar e contribuir com o time, mas o Otamendi já tem ali seus 37 anos, eu não acompanho o Benfica, nem na Liga dos Campeões, não sei o nível do Otamendi, mas é isso, cara, se o Benfica, lá ele é capitão, né? Se o Benfica, porque a gente entende o seguinte, família vascaína, fake news e tal, cara, nem acredito que seja fake news, até porque o Negreiros realmente deu ali a do Robert Renan, né? Então acredito que esses caras tenham alguns contatos assim, e aí, pô, vi essa possibilidade aí do Otamendi. Assim, é um absurdo você falar do Otamendi no futebol brasileiro hoje? Não acho. Jogador de 37 anos, o seu contrato está se encerrando agora, né, no dia 30 de junho, jogador sul-americano. Cara, o futebol brasileiro, eu tava até vendo um comentário nessa postagem aí do Negreiros, e teve um amigo que comentou assim lá, beleza, que ele vai vir pro Vasco para jogar futebol, para jogar o Campeonato Carioca e vai deixar de jogar a Liga dos Campeões e tudo mais. Cara, eu nem acho que esse argumento aí fica meio que no passado, tá? Na minha opinião. O futebol brasileiro mudou demais. Hoje paga bem, a galera recebe em dia, a maioria dos clubes, né? Cara, essas competições aí internacionais, aí Copa do Mundo e tudo mais, estão, assim, eu acho que colocando o nome do futebol brasileiro em alta. É uma liga que é competitiva, né, que vem ganhando aí as competições internacionais aqui. Então eu acho que não é mais assim não, cara. Não é mais assim não. Jogadores como Payet, Bright White, Jorginho aí que veio, né, que futebol europeu, entre outros jogadores, então eu não vejo dessa forma não. Era um comentário que há tempos atrás aí poderia fazer sentido. Hoje eu acho que não. Agora, se o presidente do Benfica quer a permanência, aí não tem caô, aí não tem resenha, com certeza ele vai ficar lá, ele tá adaptado, que ele é capitão e tudo mais, e vai continuar jogando aí Campeonato Português, Liga dos Campeões e tudo mais. Mas assim, família, fica difícil eu dar qualquer opinião aqui técnica sobre o Otamendi, porque, nossa, não assisto jogar e 37 anos realmente me preocupa, tá? Porque, por exemplo, o Medel entregou demais, o Medel jogou muita bola no Vasco em 23, como zagueiro, e nem é da função, mas experiência, leitura de jogo, posicionamento, aquele cara que corta o caminho, né? Sabe? Jogou muito no Vasco. E já no ano seguinte, sentiu demais a parte física, mas demais. Os adversários passavam andando pelo Medel. Então isso, por uma posição de zagueiro, e aí um detalhe importante, que é aquilo que eu falo com vocês, o coletivo. O Vasco precisa de saúde. O Otamendi traz essa saúde? Acredito que não. Traz experiência, traz liderança, traz um jogador cascudo, para que nesses momentos talvez de decisão ele não sinta e possa passar essa confiança para os seus companheiros. Por isso que eu tô falando que é absurdo trazer o Otamendi, né? A gente está conversando dele tecnicamente falando, esquecendo essa parte de contrato, parte financeira. Tô falando do Otamendi dentro de campo. Então, claro que eu vou destacar pontos positivos e pontos negativos, família, porque assim, parte da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro e da quantidade de gols sofridos, família, passa pela saúde do time. Você pode ter certeza disso. Passa pela estratégia, pela dificuldade que o Diniz tem de defender. Não dá pra negar que é um treinador que não ajusta o seu time defensivamente falando. O Vasco, em vários momentos, é uma bagunça. E isso você pode ter certeza que tem ali o dedo, lá ele, do Fernando Diniz. Mas o jogo sem bola do Vasco é precário. Tem muitos jogadores que não conseguem recompor, dividir, pressionar,
né, ganhar na velocidade, coisa que, por exemplo, o Andrés Gomes fez muito nessas últimas partidas. E aí você se ligou no que o Thiagão sempre falou, saúde, saúde, moleque chato, com a cara inchada e calvo, você tá falando de saúde. Você viu a diferença que o Andrés Gomes traz pro time? Então é por aí, família. É por aí. O caminho tem que ser esse. Jogadores com saúde. Vai trazer jogadores experientes, você tem que tentar conciliar, encaixar para o seu time não perder força. Então você já tem um Coutinho, aí um Thiago Mendes, aí vem o Otamendi, sabe? Isso tudo tem que ser bem pensado, analisado, porque, sei lá, eu não vou assim, caramba, Otamendi vai... Não. Fico com o meu pé atrás, porque já é um zagueiro de 37 anos, tá, família vascaína? Fui. Valeu? Tamo junto.